Olá, alunos! Hoje é o dia tão esperado, o dia de falar sobre empreendedorismo. E mais uma vez vamos então trazer para vocês a revisão sobre o tema 3. Pois bem, nós vamos falar então sobre o título que é Empreendedorismo Corporativo e o Intraempreendedor. Aí uma pergunta que não quer calar: você conhece um intraempreendedor ou um empreendedor corporativo? É um tanto quanto difícil ouvirmos falar nesse termo, intraempreendedor ou empreendedor corporativo, pois no Brasil não é assim tão difundido essa ideia de um empreendedor dentro da organização. Mas o que seria? O empreendedor, então, corporativo nada mais é do que uma pessoa com perfil empreendedor que atua dentro da organização. Além de atuar dentro da organização, ela faz muito mais. Ela faz além daquilo que é o óbvio ou necessário. O intraempreendedor, então, amplia a definição de empreendedor dentro da organização. Mas então por que ele seria chamado de empreendedor, já que ele não cria uma nova empresa? É porque o intraempreendedor tem características empreendedoras, assim como o mesmo empreendedor que cria uma organização, e ele o faz dentro da empresa. O empreendedorismo corporativo, então, Dornelas define então que o intraempreendedor ele pode assumir uma postura ao qual ele consegue encontrar novos recursos ou novas ideias aos quais a organização pretenda investir nele, ou que faça com que uma ideia de um produto já criado dentro da organização seja modificado, melhorado, e muitas vezes ele pode até dar a ideia de uma organização criar uma nova empresa do mesmo ramo ou de um ramo muito semelhante a ela. Imaginemos então que uma empresa do ramo industrial utilize-se muito de uma matéria-prima, e aí essa matéria-prima pode ser um plástico, como por exemplo, e aí o intraempreendedor vê essa necessidade ou vê a oportunidade de criar uma fábrica de plásticos para suprir a necessidade dessa organização. Isso é muito comum. A visão empreendedora dentro da organização é extremamente positivo, a partir do momento em que ele consegue fazer que a organização crie novas oportunidades, novas formas e também, claro, por que não, uma nova empresa. E aí cria-se, claro, uma responsabilidade dentro da organização, porque vamos supor que uma nova empresa gerada da necessidade de uma empresa matricial, ela muda todo o rumo da organização. Então uma empresa que só produzia um item passa a produzir dois, ou ter uma empresa semelhante que serve a ela, então ela muda todo o contexto da organização como se. Olha como é importante então o empreendedor corporativo. Pois bem, o intraempreendedor ele tem 4 componentes segundo o Dornelas. O primeiro dele, ele tem que visualizar os processos, ele tem que visualizar a criação de valor, ele tem que ter recursos e visualizar oportunidade. Por que ele tem que se focar nessas situações? Primeiro momento, processos. É importante que saibamos que toda a organização, como nós já falamos aqui, toda organização, seja ela empreendedora, seja ela uma empresa que está no mercado há muito tempo ou há pouco tempo, ela deve se renovar. O maior erro que existe dentro de uma organização é pensar que já está pronta, que já está certinha e não precisa melhorar nada. Isso é um erro muito comum dentro das organizações, mas acaba que se você não muda, você acaba sendo atropelado pelo mercado. O empreendedor corporativo faz exatamente esse meio de campo, ele ajuda a renovar, ajuda a melhorar. Então, a partir dos processos, quando você melhora um processo, você renova aquele processo já existente. A criação de valor, você agrega valor a algo que já existe. Os recursos aí você consegue maximizar aquilo que a empresa investe em você enquanto empreendedor e, claro, gera oportunidades e visualiza oportunidades. Algumas empresas hoje falam em excelência de atendimento, excelência de produto, mas aí elas citam excelência como sendo o ponto final da organização, o ponto final de um produto. Digo para vocês, a excelência é apenas o ponto inicial de renovação de qualquer produto ou de qualquer empresa. Então a empresa não pode parar no tempo, ela deve buscar essa inovação, e o intraempreendedor é que faz isso através dos pontos aí aos quais foram citados. E é claro que para isso o intraempreendedor deve ser incentivado a ter coragem. E aí vai falar assim, tá, mas como assim coragem? O que é coragem? Ser corajoso é a ausência do medo? Não, nem de longe.
Ser coragem e ter coragem é enfrentar o medo e não simplesmente você esquecer todo o medo que existe. Não, é normal que um ser humano tenha esse medo de dar o primeiro passo, de interagir, de ser empreendedor, visionário, mas a empresa tem que dar uma segurança para que ele possa sim manter a calma e enfrentar os seus medos e aí crescer e desenvolver, porque a empresa só ganha com isso. A empresa deve entender que um funcionário que cresce, um funcionário que produz mais para a organização, faz com que a empresa também cresça consigo. É um conjunto, ambos crescendo rumo ao sucesso de todo mundo. Todo mundo ganha e aí fica bem bacana e fica bom para todo mundo. O Dornelas, então, ele define 7 perspectivas para a natureza do empreendedorismo corporativo, sendo que a primeira dela é a criação de riqueza, ou seja, tudo que é criado para ser novo e o empreendedor corporativo vai fazer isso dentro da organização, ele vai criar com uma finalidade, que ele tenha um tino comercial. E isso é importante que as empresas tenham como ciência também. Veja só, para você lançar um produto novo, você precisaria fazer uma pesquisa de mercado, saber quem que queria comprar, quem que não quer, qual que é o teu público-alvo. Pois bem, quando você tem um empreendedor corporativo, ele mesmo faz essa pesquisa através da sua vivência. Então o empreendedor corporativo ele acaba sendo um vendedor seu em potencial, um vendedor que já está no mercado, já conhece a necessidade dos amigos e tal, e quando ele cria uma ideia, essa ideia já tem uma ideia, um sentido de criar riqueza, de aí gerar uma riqueza para a organização. Segundo, criação de empresa. O empreendedor também corporativo tem que ter essa ideologia de que tudo é possível, inclusive a ideia de criar uma nova organização. Então é comum que os empreendedores corporativos, assim como os empreendedores convencionais, eles tenham essa ideologia de uma empresa sendo criada, sendo gerada e sendo renovada. As empresas precisam realmente se renovar, se modificar, assim como um ser vivo, né? A teoria de sistemas já diz que uma empresa é um ser vivo que deve se renovar a todo momento. E o empreendedor corporativo tem essa visão legal. Criação de inovação. A ideia de buscar sempre o novo, a ideia de sempre buscar soluções novas para os problemas, aí o Albert Einstein já dá uma bela frase para nós, né, que diz que insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. O intraempreendedor já tem essa visão de inovação, ele não quer coisas iguais, ele quer mudanças, ele quer que renove a situação, ele quer que a coisa fique sempre nova, sempre algo que esteja bonito para que as pessoas vejam, né, uma inovação mesmo. Criação de mudança também é um dos itens extremamente importante. Ele não simplesmente se aconchega, se satisfaz com a realidade que ele tem. Não. O intraempreendedor, o empreendedor corporativo, é aquele que não se satisfaz fácil. Ele vai sempre em busca de novas oportunidades, de novas ideias. Então, cuidar da organização também. Se você tem um intraempreendedor, você tem que ter e dar a ele todo o cuidado e atenção que ele precisa para que você não perca esse funcionário também, que a tendência ou a chance dele crescer ou sair também pode ser aí um pouco arriscada e alta. Criação de emprego. O intraempreendedor ele não vai pensar somente nele, ele vai pensar no contexto de novas oportunidades. E por vezes a ideia do empreendedor, do intraempreendedor, não contempla o conhecimento dele na sua totalidade. Logo, serão necessárias novas pessoas aí para fazer parte desse projeto ou desse trabalho. Criação de valor. É interessante isso. Todo empreendedor, o intraempreendedor, ele não quer simplesmente fazer algo novo, ele quer que aquele algo novo seja valorizado, seja uma coisa diferente. Olha só, a empresa gera novos produtos com um funcionário dentro da organização e aí vendendo pela empresa. É muito bacana essa ideia, essa parceria entre as partes. Criação de crescimento, onde quando se renova a todo momento, quando se buscam novas melhorias, automaticamente a organização cresce aí com a ideologia desses funcionários. Então, o interessante de uma empresa é que ele tivesse o máximo de intraempreendedores possíveis. Mas é claro que a gente sabe que nem sempre o mercado de trabalho nos dá essa possibilidade, então, aí. Então, nós devemos saber também que como empreendedor, ele deve correr riscos, mas riscos calculados. Então, ele deve saber buscar um equilíbrio entre as seguintes forças. Deve existir um ponto de equilíbrio para fazer com que as coisas fiquem aí certinhas. Sempre lembrando que o equilíbrio do empreendedorismo é o equilíbrio da bicicleta. É o equilíbrio que para você continuar de pé,
tem que continuar andando. Então o empreendedor não pode, em momento algum, achar que o jogo está ganho, parar e falar, não, chega. Não, ele tem que buscar um equilíbrio mais em movimento. E o primeiro deles seria assim, o equilíbrio entre risco e retorno. Embora o intraempreendedor trabalhe com o dinheiro da organização e teoricamente o dinheiro não é dele, o dinheiro é um investimento da organização, mas de certo modo passa a ser dele também, ele tem que cuidar para que o retorno seja absoluto e que exista, né? Ambas as partes têm que ganhar. Então o intraempreendedor tem que entender isso. Ele tem que entender que ele está fazendo um trabalho que ele ganha e a organização ganha também. Mas os riscos são compartilhados, caso não dê certo. Infelizmente ou felizmente ele partilha dessa derrota ou desse momento aí que não é tão legal. Segundo, incertezas versus reconhecimento de oportunidade. Se faz necessário intraempreendedor ver que se o produto dele não é algo que está certo de que vai dar certo, ou de repente é um produto muito novo, alguma coisa que o mercado ainda não conhece, muito cuidado. Vai devagar, vai de forma lenta. Por quê? Porque você tem que reconhecer aí uma oportunidade. Tem que ver se a oportunidade é boa ou não. Se não for, calma. Tudo tem o seu tempo, né? Existe um tempo de maturação. Então, se o produto de repente ainda não tá numa fase de teste, não é hora de lançamento, se não for, segura um pouco que a calma também não faz mal para ninguém quando bem dosada. Pois bem, risco versus riscos corporativo. Esse é um dos fatores aos quais a organização mais cuida do seu empreendedor corporativo, porque é o fato do risco entre do teu produto dar certo ou não e o que ele vai atingir a organização caso ele não dê. Então deve existir sempre um ponto de equilíbrio entre essas partes, a fim de que você não perca, a organização não perca e aí exista um sucesso para você e para sua organização enquanto intraempreendedor. E qual que é o perfil do empreendedor então? Para Dornelas, o perfil do empreendedor é muito simples. Ele pode ser classificado em iniciador, é aquele que inicia algo novo, vai atrás, busca, modifica, né? Ele traz algo novo, realmente novo ali, e ele que dá início. Sabe aquela pessoa que sempre está criando novas coisas, que está atrás de novos rumos? Esse é o empreendedor iniciador. Você tem o sponsor, ou no velho e bom português, é o apoiador, o facilitador. Ele faz esse trabalho de apoiar, auxiliar. Se ele tiver que buscar recursos junto à diretoria, ele vai buscar. Se ele tiver que buscar informações, cursos, treinamentos, ele vai buscar. Aí existe o champion, que é o defensor de ideia. Sendo assim, ele faz um meio de campo, é ele que vai defender o teu produto, vai defender a tua ideia perante a sociedade e perante a realidade. Então pode ser um gerente que faça esse trabalho, pode ser um supervisor que faça esse meio de campo e auxilie aí o intraempreendedor. E aí você tem aquele que dá suporte. Quem que é aquele que dá suporte? É a pessoa que está ali a todo momento, vendo o que precisa, se vai precisar melhorar, contratar mais pessoas ou o espaço está adequado, essas situações onde todas as organizações intraempreendedoras devem ter disponível. E aí existe o crítico também. O crítico é muito importante dentro desse processo. Por quê? É o crítico que aponta os pontos negativos e falhos. O crítico tem como obrigação achar quais são as fraquezas dos produtos a serem criados, dos processos ou, enfim, das inovações que o intraempreendedor traz para a organização. Sendo assim, o crítico ele tem esse papel um tanto quanto chato, mas necessário. É ele que visualiza. É melhor você errar dentro da organização do que depois que o produto vai para o mercado, ou depois que o processo é aplicado. Então você ganha tempo, ganha dinheiro e aí ganha também, claro, a confiança das pessoas, já que o produto está sendo testado ali dentro. E aí você pode encontrar também dentro do seu livro, quando você acessar o AVA, lá no capítulo 3, existe uma seção muito interessante que diz sobre os 10 mandamentos do intraempreendedor. Aconselho você que dê uma olhadinha, porque lá ele tem mais algumas dicas sobre o perfil do empreendedor que pode te auxiliar também dentro desse processo. A cultura intraempreendedora também é importante ser difundida dentro da organização. Nós já vimos que o empreendedor, ele é um ser ambiental, ou ele vive do ambiente e cria dentro do ambiente que ele está. Então, se o ambiente não for bom, ele não vai, você não vai ter dentro da organização
muitos intraempreendedores. Se for muito burocrático, se for uma empresa focada muito em lucro, se for uma empresa que não incentiva, infelizmente você acaba não conseguindo atingir o objetivo do intraempreendedor. Então a organização deve sim criar uma cultura, criar um ambiente onde incentive os seus funcionários a ser o intraempreendedor. Então se faz necessário que também se desenvolva características de liderança dentro da organização. Por quê? Porque o intraempreendedor precisa de líderes. Eles, por natureza, são líderes, mas precisam ser liderados por outras pessoas que tenham a mesma visão. Então, a organização deve, dentro do processo de cultura, dentro do processo de ambientalização do intraempreendedor, desenvolver pessoas que tenham o perfil de liderança, que façam uma ideia ou que tenham esse mesmo perfil que iguale e que faça uma equiparação dentro da organização. Muito bem, as empresas hoje que conseguem fazer com que esse ambiente, com que elas disponibilizem tempo para os funcionários pensarem em novos produtos, elas disponibilizam oportunidades para eles expor esses novos produtos, são empresas que têm ganhado muito espaço no mercado. Nós temos exemplo da IBM, que tem essa ideia de que o cliente externo pode sim demonstrar esse interesse. Nós temos empresas como a 3M no Brasil, nós temos algumas empresas na nossa própria região que incentiva essa criação de solução. Pois bem, caros alunos, essa foi a revisão do capítulo 3, mas por favor, não deixem de acessar o AVA, leiam seu material, releiam, além de ser um material extremamente gostoso de se ler, extremamente dinâmico, ele vai te possibilitar um conhecimento maior em relação ao empreendedorismo. Até a próxima!